O Peregrino, capítulo 12. Vi, no sonho, que esperançoso olhou para trás e percebeu ignorância se aproximar. Vê, falou Cristão, vê só o quanto esse rapaz ficou para trás. Sim, posso vê-lo. Ele não liga para nossa companhia. Mas creio que não lhe faria mal se houvesse nos acompanhado, observou esperançoso. É verdade, mas te garanto que ele pensa diferente. Acho que sim. Mesmo assim, esperemos por ele. Vem, homem, por que ficaste tão para trás? Disse Cristão. Gosto de caminhar só, muito mais que acompanhado, a não ser que eu goste da companhia. Cristão voltou-se para Esperançoso e murmurou. Eu não disse que ele não ligava para nossa companhia? Mas vamos passar o tempo conversando com ele, que este lugar é solitário. Cristão se dirigiu então à Ignorância e perguntou: Como estás? Como anda a relação entre tua alma e Deus? Espero que bem, porque sempre estou cheio de bons pensamentos que me vêm à mente e me confortam enquanto caminho, respondeu Ignorância. Que bons pensamentos são esses? Quis saber Cristão. Ora, penso em Deus e no céu. Os demônios e as almas condenadas também, contrapôs Cristão. Mas eu penso neles e os desejo, retrucou Ignorância. Da mesma forma que muitos que nunca chegarão lá, a alma do preguiçoso deseja e nada consegue, disse Cristão. Mas eu penso neles e abandono tudo por eles, protestou Ignorância. Duvido, continuou Cristão, pois abandonar tudo é muito difícil, bem mais difícil do que se pensa. Mas por que razão estás convencido de que abandonaste tudo por Deus e pelo céu? Porque meu coração assim diz. O sábio diz, aquele que confia em seu coração é um tolo, lembrou Cristão. Isso pode ser dito de um coração mau, mas o meu é bom, objetou Ignorância. Podes provar isso? Ele me consola com a esperança do céu. Isso pode ser uma cilada, porque o coração pode confortar com esperanças pelas quais a pessoa não tem como esperar, contestou Cristão. Mas meu coração e minha vida estão de acordo, por isso minha esperança é bem fundamentada. E quem te disse que teu coração e tua vida estão em harmonia? Meu coração assim o diz, respondeu Ignorância. Então, pergunta a ele se sou um ladrão. Ele te dirá que sim, mas só Deus pode testemunhar a esse respeito. Qualquer outro testemunho não tem valor. Mas um coração bom não produz bons pensamentos? E uma vida boa não é aquela que segue os mandamentos de Deus? Perguntou Ignorância. Sim, confirmou Cristão. Um bom coração produz bons pensamentos e uma vida boa é aquela que segue os mandamentos de Deus. Entretanto, uma coisa é ter isso e outra é pensar que se tem. Pois me diga, pediu Ignorância, o que consideras bons pensamentos e levar uma vida de acordo com os mandamentos de Deus? Há bons pensamentos de diversos tipos. Alguns dizem respeito a nós mesmos, outros a Deus, outros a Cristo e outros ainda a outras coisas, explicou Cristão. Quais são os bons pensamentos que dizem respeito a nós mesmos? Indagou Ignorância. Aqueles que concordam com a palavra de Deus. E quando nossos pensamentos sobre nós mesmos concordam com a palavra de Deus? Quando fazemos o mesmo julgamento de nós mesmos que a palavra faz, disse Cristão. Deixe-me explicar. A palavra de Deus diz o seguinte sobre as pessoas na condição natural. Ninguém é justo, ninguém faz o bem. Também diz que toda a inclinação do coração do homem é apenas e sempre para o mal. E também que o coração do homem se inclina para o mal desde a juventude. Quando pensamos desse modo sobre nós mesmos, temos noção, portanto, de que nossos pensamentos são bons, porque estão de acordo com a palavra de Deus. Nunca poderei acreditar que meu coração seja assim tão mau, falou Ignorância. Então nunca tiveste um bom pensamento a respeito de ti mesmo nesta vida, declarou Cristão. Mas deixa-me continuar. Assim como a palavra julga nosso coração, também o faz com relação ao nosso modo de ser.
E quando os pensamentos do nosso coração e do nosso modo de ser estão de acordo com o julgamento que a palavra faz deles, ambos são bons, pois estão em harmonia. Explica melhor o que queres dizer, pediu Ignorância. Ora, a palavra de Deus declara que o modo de vida dos homens é torto, disse Cristão. Não é um bom modo de vida, mas perverso. Diz que os homens estão naturalmente fora do caminho, o qual sequer conhecem. Quando um homem pensa dessa maneira sobre seu próprio modo de vida, isto é, quando o faz com humildade, então ele tem bons pensamentos com relação à sua maneira de viver, pois seus pensamentos estão em harmonia com o julgamento da palavra de Deus. E quais são os bons pensamentos com relação a Deus? Quis saber Ignorância. Da mesma forma, o que falei sobre os pensamentos relativos a nós mesmos, quando os nossos pensamentos sobre Deus estão de acordo com o que a palavra diz sobre eles, ou seja, quando pensamos sobre seu ser e seus atributos da mesma forma que a palavra nos ensinou. Agora, porém, não posso explicar isso em detalhes, mas falando de Deus com relação a nós, devemos ter pensamentos retos sobre Deus, pensar que Ele nos conhece melhor que nós mesmos e que pode ver o pecado em nós quando e onde não conseguimos ver nenhum. Quando acreditamos que Ele conhece nossos pensamentos mais íntimos e que nosso coração, em toda a sua profundidade, está sempre visível a Ele, e também que o cheiro de toda a nossa retidão ofende suas narinas e que, portanto, Ele não pode tolerar que nos coloquemos diante dele com confiança, mesmo diante de nossas melhores ações. Acha que sou tolo por pensar que Deus não pode ver mais que eu? Indignou-se Ignorância. Ou que eu me apresentaria diante dele orgulhoso de minhas melhores ações? Ora, mas o que pensa sobre isso? Perguntou Cristão. Para ser breve, acho que devemos crer em Cristo para sermos salvos. Como? Crer em Cristo sem ver a necessidade que tens dele? Disse Cristão. Tu não vês nem tuas fraquezas originais, nem as atuais, mas tens essa opinião de ti mesmo e do que deves fazer. Assim, és alguém que nunca viu a necessidade da retidão pessoal de Cristo para justificar-te diante de Deus. Como então podes dizer que acreditas em Cristo? Creio, e muito, apesar do que dizes, respondeu Ignorância. E como crês? Acredito que Cristo morreu pelos pecadores, e que eu serei justificado diante de Deus por aceitar que obedeço graciosamente sua lei, redarguiu Ignorância. Ou melhor, Cristo torna minhas ações, que são religiosas, aceitáveis a seu Pai pela virtude de seus méritos, e desse modo eu serei justificado. Deixa-me responder à tua confissão de fé, propôs Cristão. 1. Tens uma fé fantástica, pois ela não é descrita em nenhum lugar da palavra. 2. Tens uma falsa fé, porque tira a justificação da retidão pessoal de Cristo e a aplica a si mesmo. 3. Essa fé não faz de Cristo o justificador da tua pessoa, mas das tuas ações, o que é falso. 4. Por isso tua fé é enganosa e atrairá para ti a ira do Deus Todo-Poderoso no dia do julgamento. A fé que verdadeiramente salva faz com que a alma, sensível à sua perdição na lei, busque refúgio na retidão de Cristo, a qual não é um ato de graça pelo qual ele procede com a justificação, mas sua obediência à lei ao sofrer por nós, em nossas mãos, o que lhe foi exigido. Essa retidão, afirmo, é a verdadeira fé, sobre a qual a alma se refugia e se apresenta imaculada diante de Deus, e é, assim, absolvida da condenação. O quê? Exclamou Ignorância. Queres que eu acredite no que Cristo fez sem nossa participação? Essa ideia soltaria as rédeas da nossa paixão e toleraria que vivêssemos como bem quiséssemos. Desse modo, o que importaria o modo como vivemos se podemos ser justificados pela retidão pessoal de Cristo, bastando para tanto apenas crer nisso? Ignorância é teu nome, e assim és, disse Cristão. Tua resposta demonstra o que digo. Tu ignoras o que é a retidão que justifica, tanto quanto ignoras como salvar tua alma da pesada ira de Deus.
Também ignoras os verdadeiros efeitos da fé salvadora na retidão de Cristo, que se constituem em reverenciar e oferecer o coração a Deus em Cristo, amar seu nome, sua palavra, seus caminhos e seu povo, e não da forma como tu ignorantemente imaginas. Pergunta a ele se alguma vez Cristo lhe foi revelado no céu, sugeriu esperançoso. O quê? És um homem de revelações? Exclamou Ignorância. Acho que aquilo que vós e também outros como vós falam sobre isso é fruto de miolos moles. Ora, convém, disse Esperançoso. Cristo está tão profundamente oculto em Deus das inquietações naturais da carne que homem nenhum pode conhecê-lo de maneira salvadora a não ser que Deus Pai o revele a nós. Essa é tua crença, mas não é a minha, declarou Ignorância. A minha, não tenho dúvida, é tão boa quanto a tua, embora eu não tenha em minha cabeça tantas fantasias quanto vós. Permita-me intervir, pediu o cristão. Tu não deverias falar desse assunto de forma tão leviana. Eu afirmo com veemência, como meu bom amigo aqui o fez, que ninguém pode conhecer Jesus Cristo a não ser pela revelação do Pai, e também a fé pela qual a alma se abraça a Cristo, se bem me expresso, deve ser forjada pela excessiva grandeza de seu imenso poder. Percebo, pobre Ignorância, que tu ignoras a obra dessa fé. Desperta então, reconhece tua desventura e vai em busca do Senhor Jesus. Pela sua retidão, que é a retidão de Deus, pois Jesus é Deus, tu serás libertado da condenação. Vós andais muito rapidamente, reclamou Ignorância. Não consigo vos acompanhar. Ide em frente, que eu ficarei um pouco para trás. E os dois responderam. E então, Ignorância, serás tão tolo para recusar conselhos que valem ouro? Sabes que ao fazê-lo deves reconhecer que o mal te alcançará antes do amanhecer. Lembra-te, cede, não teme, e o bom conselho aceita sem teima. Mas, se mesmo assim vais recusar, sabes, Ignorância, que infortúnios podes esperar. Em seguida, Cristão dirigiu-se a seu companheiro. Vem, meu bom esperançoso, percebo que devemos continuar apenas nós dois de novo. Assim, vi, em meu sonho, que eles continuaram à frente, com Ignorância seguindo de arrasto atrás deles. Cristão comentou com seu companheiro. Tenho pena desse pobre homem, porque no final ele vai se dar mal. Ai dele, lamentou Esperançoso. Há muitos como ele em nossa cidade, famílias inteiras, ruas inteiras. O mesmo acontece até com peregrinos. E se há tantos em nossas cidades, imagina quantos existem no lugar onde ele nasceu? De fato, a palavra diz, ele cegou seus olhos para que não pudessem ver. Mas agora que estamos só os dois, o que pensas sobre esses homens? Achas que eles não têm convicção de seus pecados e, consequentemente, não percebem que seu estado é perigoso? Peço que respondas tu mesmo, pois és o mais velho de nós, pediu Esperançoso. Penso que, às vezes, eles têm convicção, mas como são ignorantes, não compreendem que essa convicção é para o seu bem. Por isso, eles tentam desesperadamente sufocá-la e continuam de modo presunçoso a buscar exaltar os caminhos do próprio coração. Acredito mesmo como dizes, que o temor faz muito bem aos homens e os torna virtuosos, levando-os à peregrinação, observou Esperançoso. Sem sombra de dúvidas faz. A palavra diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Como descreverias o temor correto? Indagou Esperançoso. O temor verdadeiro ou correto revela-se em 3 coisas. Primeiro, pela sua origem, pois é causado pela salvadora convicção do pecado. Segundo, leva a alma a agarrar-se fortemente a Cristo em busca da salvação. Terceiro, ele gera na alma uma grande e contínua reverência por Deus pela sua palavra, seu caminho, conservando a alma terna, temerosa de se afastar dele, à direita ou à esquerda, de fazer algo que desonre a Deus, que abale sua paz, entristeça o espírito ou que permita ao inimigo falar de modo reprovador. Bem dito, elogiou Esperançoso.
Acredito que o que disseste é verdadeiro. Já passamos do terreno encantado? Por que queres saber? Cansaste do discurso? Na verdade, não. É que queria saber onde estamos. Temos ainda que percorrer 2,5 km. Mas voltemos ao nosso assunto. Os ignorantes não sabem que essas convicções que os levam a temer são para o seu bem e por isso buscam sufocá-las. E como eles buscam sufocá-las? Quis saber Esperançoso. Eles pensam que esse temor é provocado pelo diabo, quando é, na verdade, forjado por Deus, e ao pensar assim, resistem a ele como se fosse provocar sua ruína. Em segundo lugar, pensam que esse temor prejudica sua fé, quando na verdade, pobres homens que são, não têm nenhuma. Por isso, fecham seu coração ao temor. Em terceiro, presumem que não devem temer e, portanto, apesar de seus medos, tornam-se presunçosamente confiantes. Por fim, em quarto lugar, veem que seus temores tendem a ofuscar sua lamentável falsa santidade e, portanto, resistem a eles com toda a sua força. Sei disso por experiência própria, admitiu Esperançoso. Antes de me convencer disso, também era assim comigo. Bem, deixemos por enquanto nosso vizinho Ignorância e discutamos outra questão proveitosa, propôs Cristão. Certo, conheceste há cerca de 10 anos um religioso chamado Temporário, que era famoso na sua região nessa época? Sim, eu o conheci. Ele morava na cidade de Desventura, a cerca de 2,5 km de Honestidade, e era vizinho de um homem chamado Dá as Costas. Eles viviam sobre o mesmo teto, disse Cristão. Esse homem, certa vez, teve um grande despertar. Creio que teve consciência de seus pecados e do castigo que sofreria por eles. Tens razão, pois minha casa não ficava a 5 km da dele, e ele ia me ver com frequência, sempre com lágrimas nos olhos. Eu tinha muita pena dele, mas nutria esperanças por ele. No entanto, nem todos os que gritam Senhor, Senhor serão salvos. Ele me disse certa vez que resolvera sair em peregrinação, como esta nossa, mas ficou amigo de certo salve a si mesmo e se distanciou de mim, contou Cristão. Como estamos conversando sobre ele, vejamos o motivo de seu retrocesso e também de outros, sugeriu Esperançoso. Sim, será muito frutífero, mas podes começar? Bem, então que assim seja. Acredito que haja 4 motivos para um tal retrocesso. Primeiro, embora a consciência desses homens tenha sido despertada, sua mente não mudou. Por isso, quando o poder da culpa se desgasta, aquilo que os tornou religiosos cessa, e eles retornam ao seu curso natural uma vez mais, do mesmo modo quando vemos um cão doente com o que comeu e que, quando está mal, vomita e põe tudo para fora. Não que ele faça isso deliberadamente, se é que um cão delibera, mas porque seu estômago está perturbado. Agora, quando sua doença passa e seu estômago melhora, seu desejo não está alienado do seu vômito. Ele se volta e lambe tudo, de modo que é verdade que o cão retorna ao próprio vômito novamente. Por isso, estando em busca do céu apenas pelo temor dos tormentos do inferno, quando o medo do inferno e da condenação esfria, também esfria o desejo pelo céu e pela salvação. Assim, esse desejo passa, e quando sua culpa e seu medo desaparecem, seu desejo de ir para o céu e de conquistar a felicidade morrem, e eles retornam ao seu antigo caminho de novo. Outro motivo, continuou Esperançoso, é que eles são escravos de medos que os dominam. Falo agora sobre os medos que os homens têm, pois quem teme o homem cai em armadilha. Desse modo, embora pareçam querer ir para o céu, desde que estejam sentindo as chamas do inferno próximas das orelhas, quando o terror arrefece, eles são tomados por segundos pensamentos, a saber, que é bom ser sábio e não correr o risco, sabe-se lá por quê, de perder tudo, ou, no mínimo, de atrair para si problemas desnecessários e inevitáveis, e assim, entregam-se de novo ao mundo. O terceiro motivo, disse Esperançoso, é a vergonha da religião, que se torna um obstáculo em seu caminho. São orgulhosos, arrogantes
e veem a religião como algo baixo e desprezível. Por isso, quando se esquecem do inferno e da ira que os espera, voltam a ser o que eram antes. Por fim, a quarta razão. A culpa e a lembrança do terror os atormentam. Não querem ver sua desgraça antes de ela se realizar. Só que, ao ver sua desgraça antes de ela se realizar, talvez possam tomar o caminho da retidão e se salvar. Mas eles, como eu disse antes, evitam os pensamentos de culpa e de terror. Quando seu despertar sobre o terror e a ira de Deus passa, eles endurecem o seu coração com alegria e escolhem os caminhos que os tornarão ainda mais empedernidos. Estás bem perto do âmago da questão, observou Cristão, pois o fundamento de tudo é o desejo de mudança no seu modo de pensar e na sua vontade. Por isso eles são como o homem que está postado diante do juiz. Ele treme e balança e parece estar arrependido de todo o coração, mas no fundo isso se deve ao medo do julgamento. Não é que ele repudia a ofensa que cometeu, porque se esse homem for absolvido, tornar-se-á um ladrão, um velhaco. Porém, se seu pensamento realmente se transformou, ele agirá de modo contrário. Eu demonstrei os motivos de eles retornarem a uma vida de pecado. Agora, mostra-me como isso acontece, pediu esperançoso. Com prazer, enumerá-los-ei para ti. 1. Eles afastam seu pensamento tanto quanto podem da lembrança de Deus, da morte e do juízo final. 2. Em seguida, livram-se aos poucos das suas obrigações, como a oração, como conter suas paixões, vigiar, arrepender-se dos pecados e outras. 3. Depois, evitam a companhia de cristãos verdadeiros. 4. Após isso, rejeitam as obrigações públicas, como ouvir, ler e participar das santas conferências e de outras atividades. 5. Posteriormente, procuram defeitos na vida das pessoas piedosas e usam como pretexto para se afastar da religião alguma fraqueza que tenham diabolicamente descoberto. 6. Sem demora começam a se associar a homens carnais, levianos e devassos. 7. Logo em seguida, entregam-se em segredo a conversas carnais e fúteis. Ficam felizes ao identificar esses traços em qualquer pessoa considerada honesta e se sentem ainda mais estimulados a seguir seu exemplo. 8. Depois disso, começam a cometer abertamente pecados menores. 9. E então, tendo se tornado empedernidos, mostram-se do jeito que são. Desse modo, caem de novo no mar de desgraças. A não ser que o milagre da graça o evite, perecem para sempre em seus próprios enganos. Vi, em meu sonho, que àquela altura os peregrinos haviam saído do terreno encantado e entrado no país da desposada, cujo ar era muito doce e agradável. E como a estrada atravessava esse lugar, os peregrinos puderam aproveitá-lo por algum tempo. Ali, ouviram o contínuo canto dos pássaros. Todos os dias em que ali caminharam, viram flores desabrochando nos campos e escutaram a voz da tartaruga da terra. Naquela terra, o sol brilhava noite e dia, ficava além do vale da sombra da morte e fora do alcance do gigante desespero, e dali também não se podia avistar o castelo da dúvida. De onde estavam, podiam ver a cidade para onde iam. Ali também encontraram alguns de seus habitantes, uma vez que nesse local os seres resplandecentes costumavam passear, pois ficava nos limites do céu. Nessa terra, a aliança entre o noivo e a noiva era renovada, porque, assim como o noivo se alegra com a noiva, Deus também se alegra com eles. Ali não havia necessidade de trigo nem de vinho, pois havia em abundância tudo aquilo que os viajantes haviam buscado em sua peregrinação. Ali, ouviram vozes que provinham de fora da cidade, vozes que diziam: saudai a filha do Sião, vede, vossa salvação chegou, vede, ele traz sua recompensa. Lá, os habitantes do país chamavam a si mesmos de povo santo, ou redimidos do Senhor, ou buscadores, e outros epítetos mais. Enquanto caminhavam por aquela terra, alegraram-se mais que nos lugares mais remotos do reino pelos quais haviam passado.
Ao se aproximarem da cidade, obtiveram uma visão ainda melhor dela. Era toda construída de pérolas e pedras preciosas, e as ruas pavimentadas de ouro. Por conta da glória natural da cidade e devido ao reflexo dos raios do sol sobre ela, Cristão sentiu-se mal de tanto desejo. Esperançoso também foi acometido pela mesma indisposição. Desse modo, deitaram-se por algum tempo, gritando em meio à sua aflição: Se encontrares meu bem-amado, dize-lhes que estou doente de amor. Ao se sentirem um pouco mais fortalecidos e capazes de suportar a tontura que lhes sobreveio, continuaram pelo caminho, passando à medida que se aproximavam por pomares, vinhas e jardins cujos portões se abriam para a estrada. Na entrada de um desses locais havia um jardineiro, a quem os peregrinos se dirigiram. De quem são esses belos jardins e vinhas? Perguntaram. São do rei, e foram aqui plantados para o seu prazer e também para dar conforto aos peregrinos, respondeu o jardineiro, e os levou para dentro do vinhedo, dizendo-lhes que se refrescassem com as delícias que lá frutificavam. Também lhes mostrou as veredas por onde o rei gostava de caminhar e as árvores sobre as quais gostava de descansar. E ali eles se deitaram e adormeceram. Vi em meu sonho que dessa vez eles falaram dormindo, como nunca antes haviam feito durante a jornada. E tendo notado isso, o jardineiro me perguntou: Por que estás tão intrigado com isso? É da natureza das uvas deste vinhedo fazer as pessoas adormecerem e falarem durante o sono. Então, vi que despertaram e que se preparavam para ir à cidade. No entanto, como eu havia dito, o reflexo do sol sobre a cidade, que era feita de ouro puro, era tão extremamente glorioso que eles não conseguiam ainda encarar o brilho a olho nu, mas somente com um utensílio feito para esse fim. Assim, vi que, ao continuarem, encontraram 2 homens usando roupas que brilhavam como ouro. Tinham faces que também resplandeciam como luz. Os homens perguntaram aos peregrinos de onde provinham, e eles lhes disseram. Também indagaram onde haviam se hospedado, por quais dificuldades e perigos, comodidades e prazeres haviam passado pelo caminho, e eles contaram. Então eles disseram: Tendes apenas mais 2 dificuldades a enfrentar antes de entrar na cidade. Cristão e seu companheiro pediram então que aqueles homens os acompanhassem, e eles concordaram. Avisaram, porém: Deveis conquistar isso por meio da vossa fé. Em meu sonho, vi que eles continuaram até chegar à vista do portão. Reparei também que entre os peregrinos e o portão havia um rio, mas não existia uma ponte para cruzarem, e o rio era muito profundo. Ao avistarem esse curso d'água, os peregrinos ficaram muito aturdidos. Contudo, os homens que os acompanhavam disseram: Deveis cruzar o rio, do contrário, não chegarão ao portão. Os peregrinos perguntaram se não havia outro caminho até o portão. Sim, responderam, mas desde a criação do mundo, só 2 homens, Enoque e Elias, tiveram permissão para usar esse caminho, e outros não terão permissão até o soar da última trombeta. Os peregrinos, especialmente Cristão, começaram a perder o ânimo. Olharam de um lado ao outro à procura de um caminho alternativo, mas não encontraram nenhuma trilha pela qual pudessem transpor o rio. Perguntaram então aos homens que os acompanhavam se a água era muito funda. Não, responderam, mas não podemos ajudar nesse caso, pois dizem que as águas são mais fundas ou mais rasas, dependendo da sua fé no rei deste lugar. Então, resolveram entrar na água. Imediatamente, Cristão começou a afundar e gritou a seu bom amigo esperançoso: Afundo em águas profundas! As vagas cobrem minha cabeça! Todas as ondas estão sobre mim! Sei lá! Esperançoso respondeu: Tem ânimo, irmão, eu sinto o fundo, e é bom. Ah, meu amigo, as dores da morte me dominam.
Não verei a terra de onde escorre o leite e o mel, disse Cristão. Então, uma grande escuridão caiu sobre Cristão, de modo que ele não conseguiu enxergar nada à sua frente. Ele também perdeu os sentidos, de forma que não pôde se lembrar nem falar com Nexo sobre os doces consolos que recebera ao longo da sua peregrinação. Contudo, as palavras que balbuciou indicavam que o horror ainda habitava sua mente e que seu coração temia que ele fosse morrer no rio e nunca receber permissão para passar pelo portão. Como os que observavam também perceberam, Cristão estava perturbado pelas lembranças dos pecados que havia cometido, tanto antes quanto depois de ter se tornado um peregrino. Notaram igualmente que ele estava transtornado pela aparição de demônios e espíritos malignos, assim indicado pelas palavras que lhes escapavam. Esperançoso teve muito trabalho para manter a cabeça do seu irmão acima da água. Por vezes, Cristão sumia completamente, para emergir de novo, quase morto. Esperançoso também tentou consolá-lo, dizendo: Irmão, vejo o portão e homens apostos para nos receber. Ao que Cristão respondeu: é por ti que esperam. Tu tens sido esperançoso desde que te conheci. E tu também, replicou Esperançoso. Ah, irmão, se eu houvesse me portado com retidão, ele viria me ajudar, mas por conta dos meus pecados, ele me fez cair nesta armadilha e me abandonou, falou Cristão. Meu irmão, interveio Esperançoso, tu esqueceste o texto que afirma sobre o perverso, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Os trabalhos e aflições pelos quais estás passando nessas águas não são um sinal de que Deus te abandonou, mas sim um teste para ver se te lembrarás do quinhão da sua bondade que já recebeste, confiando nele neste momento de angústia. Então, vi em meu sonho que durante alguns momentos Cristão ficou absorto em pensamento, e Esperançoso disse: Anima-te, Jesus Cristo cura! Ao ouvir essas palavras, Cristão irrompeu aos brados. Ah, eu o vejo de novo! E ele me diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Assim, os dois tomaram coragem, e o inimigo ficou imóvel como pedra, até que eles prosseguiram. Cristão conseguiu alcançar o fundo com o pé, e no restante da travessia, o rio ficou raso. Dessa maneira, atravessaram. Na outra margem, viram os dois homens resplandecentes de novo. Aguardavam os peregrinos. Ao sair do rio, foram saudados pelos seres resplandecentes, que falaram: Somos seres auxiliadores, enviados para ajudar aqueles que deverão herdar a salvação. E em seguida, dirigiram-se ao portão. Ora, a cidade ficava sobre um grande promontório, mas os peregrinos subiram essa colina com facilidade, pois seus dois acompanhantes os levavam pelo braço. Além disso, haviam deixado suas vestes mortais no rio, uma vez que, embora houvessem entrado na água vestidos, saíram sem suas roupas. Subiram a encosta, portanto, com grande agilidade e velocidade, apesar de a colina ultrapassar as nuvens. Passaram pelas regiões do ar, conversando brandamente e sendo consolados, porque saíram do rio com segurança e por estarem em companhia de seres gloriosos que os auxiliavam. A conversa que travaram com os seres resplandecentes foi a respeito da glória do lugar. Eles lhes explicaram que sua beleza e glória não podiam ser expressas. Lá, disseram, ficava o Monte Sião, a Jerusalém celestial, as inumeráveis hostes de anjos e os espíritos dos homens justos que atingiram a perfeição. Vós estáis indo ao paraíso de Deus, onde vereis a árvore da vida e comerão seus frutos eternos, falaram. Ao chegar lá, recebereis vestes brancas, e caminhareis e conversareis com o Rei por toda a eternidade. Lá,
Não voltareis a ver as coisas que vistes quando estáveis na região inferior, na terra. Não mais testemunhareis tristeza, doença, aflição e morte, pois essas coisas ficaram para trás. Agora estareis com Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, homens que Deus livrou do mal que virá, e que agora repousam em seus leitos, cada qual caminhando na retidão. Os peregrinos então perguntaram: o que faremos no santo lugar? Sereis confortados pelo trabalho que tivestes, e a felicidade que experimentareis compensará tudo que padecestes. Colhereis o que semeastes, o fruto de vossas preces, lágrimas e sofrimentos pelo Rei, que vivestes ao longo do caminho. Neste lugar usareis coroas de ouro e vereis perpetuamente o Santo, pois lá o vereis como ele é. Também continuamente servireis com louvores, cantos e graças aquele que desejastes servir no mundo, embora com grande dificuldade por causa da fragilidade da vossa carne. Vossos olhos se deleitarão com a visão e vossos ouvidos com a aprazível voz do Poderosíssimo. Encontrareis os amigos que partiram antes de vós, e também recebereis todos os que vierem depois. Também sereis vestidos com glória e majestade, e recebereis equipagem digna para acompanhar o Rei da Glória. Quando ele aparecer nas nuvens, ao som das trombetas, nas asas do vento, vós o acompanhareis, e quando ele sentar no trono do julgamento, vós vos sentareis ao seu lado. E quando ele sentenciar todos os iníquos, sejam anjos ou homens, vós também tereis voz no julgamento, pois foram inimigos vossos e dele. Quando ele também voltar à cidade, vós também ireis ao som das trombetas, e estareis sempre em sua companhia. Enquanto se aproximavam do porto, viram um grupo de seres celestiais saírem para recebê-los. Os seres resplandecentes que os acompanhavam disseram: estes são os homens que amaram nosso Senhor quando ele veio a este mundo, e que deixaram tudo pelo seu santo nome. E ele nos enviou para buscá-los, e nós os trouxemos até aqui, para que eles pudessem entrar e olhar com alegria o rosto de seu Redentor. Então o grupo de seres celestiais bradou: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Muitos dos trombeteiros do rei, vestidos em roupas brancas e radiantes, também saíram ao encontro, cantando melodias em alto som, de modo que os céus ecoaram a canção que entoavam. Esses trombeteiros saudaram Cristão e seu companheiro com 10.000 boas-vindas, e o fizeram aos brados e ao som das trombetas. Então, eles o cercaram de todos os lados. Alguns seguiram à frente, outros atrás. Alguns à direita, outros à esquerda. Fizeram isso para protegê-los nessas regiões superiores. Iam cantando e tocando suas trombetas, de modo que, para quem observava a cena, parecia que o céu havia descido para encontrar os peregrinos. E assim foram, juntos, caminhando, e os trombeteiros mesclavam à sua música gestos e olhares que indicavam a Cristão e ao seu irmão o quanto eram bem-vindos e com quanta alegria eles os recebiam. Os dois peregrinos estavam então no céu, maravilhados com a visão dos anjos e com a música que ouviam. Também podiam ver a cidade e escutar todos os seus sinos soando para bem recebê-los. Mais que tudo, estavam tomados pelos calorosos e prazerosos pensamentos sobre o seu novo lar, com aqueles vizinhos, onde habitariam para sempre. Ah, qualquer língua ou pena seria incapaz de expressar seu glorioso júbilo. E assim, eles chegaram ao portão. Sobre o portal estava escrito com letras de ouro: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, vi em meu sonho que os seres resplandecentes instruíram os peregrinos a chamar no portão. Quando assim fizeram, do alto da muralha,
surgiram Enoque, Moisés e Elias, além de outros, a quem os seres resplandecentes informaram. Esses peregrinos vêm da cidade da destruição, pelo amor que têm pelo rei deste lugar. Então, os viajantes entregaram os pergaminhos que haviam recebido no início da jornada. Estes foram levados ao rei, que, após lê-los, perguntou: "Onde estão esses homens?" "Estão esperando do lado de fora do portão", responderam. O rei ordenou desse modo que o portão fosse aberto, para que através dele entre a nação justa, que observa a verdade. Em seguida, vi, no meu sonho, os 2 homens entrando pelo portão e, ao passarem, se transfigurarem. Receberam vestimentas que brilhavam como ouro, e também harpas e coroas, as primeiras para louvar e as segundas como prova de sua honra. Ouvi em meu sonho que todos os sinos da cidade dobraram com alegria de novo, e aos peregrinos se disse: "Participai da alegria do Senhor." Ouvi igualmente que os viajantes cantaram a plenos pulmões: "Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre." Enquanto os portões estavam abertos para admitir os peregrinos, vislumbrei a cidade, que brilhava como o sol. As ruas eram pavimentadas com ouro, e por elas transitavam muitos homens portando coroas na cabeça, palmas nas mãos e harpas de ouro para cantar louvores. Também havia seres alados, que respondiam uns aos outros ininterruptamente: "Santo, Santo, Santo é o Senhor." E depois disso, os portões foram fechados, e eu desejei estar entre os bem-aventurados. Enquanto eu observava isso tudo, voltei-me, olhei para trás e vi Ignorância chegar à margem do rio e logo atravessar, sem a metade da dificuldade que os 2 peregrinos enfrentaram. Acontece que, naquele lugar, certo Vã Esperança, um barqueiro, ajudou, atravessando-o com seu barco. Assim, vi os 2 subirem a colina para alcançarem o portão, mas o fizeram sem que ninguém os acompanhasse. Nenhuma pessoa saiu para recebê-los ou para encorajá-los. Ignorância leu as palavras sobre o portão e começou a bater, supondo que seria rapidamente aberto para recebê-lo. Mas os homens que vigiavam do alto do portão perguntaram: "De onde vens e o que trazes consigo?" "Eu comi e bebi diante do rei e ele ensinou nas nossas ruas", respondeu Ignorância. Então pediram seu pergaminho para que o levassem ao rei. Ignorância o procurou sob suas vestes e nada encontrou. "Não tens nada?", perguntaram, mas Ignorância não respondeu. Desse modo, eles foram até o rei e o avisaram, mas ele não foi até o portão para vê-lo. Por isso, ordenou que os 2 seres resplandecentes que haviam acompanhado Cristão e Esperançoso fossem ter com Ignorância e que amarrassem seus pés e mãos e o pusessem para fora da cidade. Assim, eles levaram Ignorância pelo ar até a porta que eu havia visto no flanco da colina e lá o colocaram. Então, notei que aquele era um dos caminhos do céu para o inferno e também para a cidade da destruição. Então acordei e vi que tudo havia sido um sonho. Agora, leitor, que meu sonho terminei de contar, vê se és capaz de o interpretar, ou se teu vizinho o é ou não, mas presta atenção, para não interpretar meu livro mal, senão, em vez de fazer o bem, estará servindo ao mal interpretá-lo ao caminho mal vindo. Também presta atenção, eu proponho, para não brincar com a forma do meu sonho. Não deixa que minhas imagens ou a semelhança te levem a rixas e brigas que afetem tua confiança. Deixa isso para crianças e tolos. Quanto a ti, certo está, que a verdadeira substância do meu texto vejas. Abre as cortinas, olha para além do véu, e acha nas minhas metáforas o caminho para o céu. Aqui, se bem procurares, coisas boas encontrarás, coisas úteis que uma mente honesta apreciará. Mas se aqui algo encontrares que corrompa o tesouro, não hesita em descartar, mas preserva o ouro. E se o metal precioso estiver no meio do ferro, jogar fora a maçã e ficar com a casca é um erro.
Mas se achares que o que escrevi é fútil, nada me resta a não ser sonhar de novo com algo útil. Queridos ouvintes, aqui chegamos ao fim da jornada com o peregrino. Mais do que uma história, nós vivemos uma travessia espiritual, cheia de lutas, quedas, fé e redenção. Que cada capítulo tenha tocado seu coração e despertado em você o desejo de seguir firme pelo caminho estreito, com os olhos sempre fixos na cidade celestial e, é claro, sempre dependentes da obra do Senhor em nossas vidas. Muito obrigada por caminhar comigo até aqui. Que a graça do Senhor te acompanhe hoje e sempre. Espero você na nossa próxima leitura. Que Deus te abençoe e até lá!